separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na terra para lhe servir de prova. Mestre Jesus, pedimos a tua ajuda, o teu auxílio para a reunião desta tarde, que em teu nome nos juntamos, Senhor. Que possamos invocar em teu nome o mestre Leon Denis, o responsável pela obra a ser estudada, o livro O Problema do Ser e do Destino. Em nome deste irmão querido, em nome de Allan Kardec, do nosso altivo, o diretor da nossa casa de amor, em nome da coluna de espíritos que dirige esta casa, estes trabalhos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos então os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos estudando o capítulo, a quarta parte do livro, As Potências da Alma. Estamos no capítulo 22, no item 22, As Potências da Alma, o livre-arbítrio. Eu já tinha iniciado, mas eu vou voltar aqui, que são alguns parágrafos, com uma leitura mais para a gente se situar. O livre-arbítrio. A liberdade é a condição indispensável à alma humana, que sem ela não poderia edificar seus destinos. Então, olha, sem liberdade não tem como a gente edificar o nosso destino. A gente escolhe sempre, o tempo todo, nós escolhemos, das coisas mais simples às mais complexas. Escolher botar a roupa. Ó, eu botei de manhã uma camisa bege. Aí eu olhei, ela estava um pouquinho curta. Eu falei, essa camisa que eu ganhei de presente está curta. Não vou botar essa camisa. Peguei essa. Escolhi. Então, das coisas mais simples às coisas mais complexas. O livre-arbítrio é uma condição indispensável à evolução humana. Foi em vão que os filósofos e os teólogos argumentaram longamente sobre esta questão, rivalizando-se com suas teorias, com seus sofismas, obscureceram-na, condenando a humanidade à servidão, em vez de conduzi-la à luz libertadora. Então, nós temos ideologias castradoras hoje na nossa sociedade. Ideologias que tomam uma nação como colocando como regra essa ideologia, e são castradoras da liberdade humana. Isso é completamente antagônica à necessidade natural que cada um de nós traz em si, que é a necessidade de se expressar livremente, de falar, de agir livremente. E se agirmos contra a lei cerceia a nossa liberdade. Então, nós não podemos esquecer, como vamos ver aqui adiante, liberdade com responsabilidade. Mas temos que ter liberdade. Rivalizando-se com suas teorias, não é? A noção é simples e clara. Os druidas haviam-na formulado desde os primeiros tempos de nossa história. Coloca aí 600 anos antes do Cristo. Ela está expressa nestes termos, nas tríades. Há 3 unidades primitivas: Deus, a luz e a liberdade. 600 anos antes do Cristo. De relance, à primeira vista, a liberdade do homem parece bem restrita em meio ao círculo de fatalidades
que o cerca. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas considerando mais cuidadosamente a questão, vê-se que tal liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape às forças opressivas. Então, mesmo a condição social, mesmo o meio onde temos que nascer, onde nascemos, o lugar é fruto da nossa liberdade de escolha como espírito. Como espírito, nós escolhemos de acordo com a necessidade da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso progresso. Então, não há nada sem liberdade. Nada existe sem essa potência da alma. A liberdade e a responsabilidade do ser são interdependentes e aumentam com a sua elevação. Então, liberdade e responsabilidade. Então, sempre ligados uma à outra. Não existe liberdade sem responsabilidade. Você pega uma criança de 2 anos, manda ela atravessar a rua? Não. Mas nós já fomos crianças com 2 anos de idade e hoje nós atravessamos a rua. Porque uma criança com 2 anos não tem liberdade para atravessar a rua, não tem discernimento. Então ela é conduzida pelos pais, pelos seus responsáveis, pela mão. E há ali educação, olha para um lado, olha para o outro, não vem carro, vamos atravessar na faixa, no lugar previsto, sinal fechado para os carros, aberto para nós. Aí a gente usa da nossa liberdade à medida que a gente vai tendo responsabilidade. Imagine a liberdade de Jesus e a sua responsabilidade. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade, sua moralidade. Sem ela, ele seria apenas uma máquina cega, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Então, liberdade com responsabilidade e moralidade. Quanto maior a nossa moralidade, mais desenvolvida a moralidade, mais liberdade você tem. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou reprova segundo a natureza de nossos atos. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Para todo espírito um pouquinho evoluído, a lei do dever brilha como um farol através da bruma das paixões e dos interesses. Por isso vemos todos os dias homens nas situações mais humildes e mais difíceis aceitarem duras provas, não se rebaixando a cometer atos indignos. Se a liberdade humana é restrita aos meios das experiências, se a liberdade humana é restrita, ao menos ela experimenta um perpétuo desenvolvimento, pois o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Vocês imaginam um motorista de ônibus? Olha a responsabilidade dele. Vocês, o motorista, ele leva quantos ali? O dia inteiro, quantas pessoas ele transportou para o trabalho? Vamos pegar 8 horas de trabalho. Que ele faça 5 viagens. Vamos colocar 10 viagens, uma de ida, outra de volta. Coloca aí 40 passageiros num ônibus daquele.
Hã? Tem mais, né? Pois é. Olha quantas pessoas ele transportou, levando em segurança ao destino os passageiros e a sua responsabilidade por isso é imensa. Todos nós temos responsabilidade. Então, liberdade com moralidade, e quanto maior a moralidade, maior a responsabilidade. Né? Olha a responsabilidade dos pais com relação ao filho. Quanta responsabilidade. Se o filho seguiu no mau caminho por uma educação deficiente dos pais, os pais serão responsabilizados por isso depois. Se um filho seguiu um mau caminho e os pais educaram, aí ele se exime dessa responsabilidade. Então, nada se faz na vida sem responsabilidade. Nada. Se a luta entre a matéria, eu acho que eu tenho que ler tudo. Se a liberdade humana é restrita, ao menos ela experimenta um perpétuo desenvolvimento, pois o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem um objetivo específico de libertar o espírito cada vez mais do jugo das forças cegas. Então, é uma luta constante, é a tentação, é a chamada tentação, que ela existe para desenvolver a nossa razão. E à medida que você vai vencendo as suas paixões cegas, você vai tendo maior responsabilidade, maior liberdade diante da vida. Pouco a pouco, a inteligência e a vontade conseguem predominar sobre o que representa a nossos olhos a fatalidade. O livre-arbítrio é, pois, um desabrochar da personalidade da consciência. Olha que frase. Nós já vimos isso semana passada, por isso que eu estou andando um pouco mais rápido. O livre-arbítrio é, pois, um desabrochar da personalidade e da consciência. Então, a sua liberdade vai permitindo você fazer escolhas cada vez com mais responsabilidade ainda. Com cada vez mais responsabilidade. Você quer ter um cargo de chefia, ou você quer ter uma profissão. Olha a responsabilidade de um médico. A responsabilidade de um professor que forma um médico, a responsabilidade de um engenheiro. Se isso aqui foi mal calculado, cai na nossa cabeça. Então, cada um no seu campo de ação tem responsabilidade, maior ou menor, mas sempre tem. Hã? Sim, do evangelizador, de tudo. Você como cidadão, o que você leva para a sociedade? O que você devolve à sociedade? Então, você está sem trabalhar, tem a mesada dos pais, não faz nada na vida, o que você está fazendo pela sociedade? Você está sendo útil? Mas você está sendo inútil porque você quer. Então, tudo na vida, o simples fato da gente existir requer responsabilidade, em níveis diferentes. A nossa responsabilidade como médium. Então, você vê quanta responsabilidade e o meu livre-arbítrio de fazer bem ou mal a tarefa pela qual eu fui designado. O livre-arbítrio do motorista de conduzir aqueles passageiros. Um piloto de avião. Ele, começou, tem que ir até o fim. Tem que pousar o avião. Levar os passageiros ao seu destino.
Então você pega aí o piloto, o médico, o professor, o engenheiro, falamos o médio e chegamos no cidadão. O cidadão precisa devolver à sociedade aquilo que ele recebe da sociedade. Todo mundo usa uma roupa. Você fez a roupa que tu usa? Você teceu? Foi você que fez? Não. Tomou café hoje? Você comeu pão? Tá. O pão é feito de quê? Trigo. Alguém plantou o trigo. Alguém colheu o trigo. Alguém fez a farinha do trigo. Alguém transportou o trigo para uma padaria ou para alguém fez o pão na padaria. E você só comeu o pão. Você comeu o pãozinho, você não pensou na cadeia que percorreu aquele pão, aquele produto. Aqui está o pão que um padeiro fez, que gastou luz, que tem a usina funcionando, que alguém montou a usina para a luz para poder fazer o pão, que alguém fabricou a fiação, que alguém faz a manutenção naquela fiação, que alguém construiu aquele forno. Olha só quanta coisa. Se a gente for falando do pão, a gente vai falar o dia inteiro, porque tem um forno, quem fez o forno, como fez o forno. Ah, aquilo ali é metal, tem ferro, tem alumínio, então alguém colheu na natureza o metal, o alumínio, alguém levou para lá, etc, etc, etc. Alguém paga o aluguel daquele imóvel, daquela padaria, mas vamos só para o pão. O pão, ainda tem um fermento, né? O pão começa lá no trigo. E às vezes esse trigo veio lá da Europa. Não veio daqui, veio importado. Então, olha quanta gente trabalhou, um processo complexo para você comer o pão. Então você tem que dar graças a Deus e você tem que dar algo em troca. Porque todo mundo, quantas pessoas trabalharam para você comer o pão? Quantas pessoas? Talvez até milhares, né? Centenas com certeza. Se você for botar na ponta do lápis, desde o plantio, do cultivo da terra, do adubo, até a parte tecnológica do forno, da luz, centenas. Você come o pão, não está nem aí para isso. Mas você não comeu o pão, você tomou o café, ou tomou um suco, quem pode tomar um suco de laranja, por exemplo, ou um cafezinho, ou um copo de leite. Vai atrás da vaca, até chegar na vaca lá de onde saiu o leite. Vai até onde está o grão do café. Mas você não comeu o pão seco, você passou uma manteiguinha no pão. Vocês estão vendo? Como um café da manhã, aí você atinge milhares de pessoas. Olha o que faz a lei de Deus, né? E todos usaram do seu livre-arbítrio para trabalhar. Então eu preciso também trabalhar, servir a essa sociedade que me serve. Aí tem uma série de potências da alma ligadas, né? A gente está vendo o livre-arbítrio, mas tem um pensamento, tem a vontade, que é a primeira delas, a mais importante, para que a gente possa comer um pãozinho. Cada um com a sua responsabilidade. Se o padeiro faltar de manhã, o padeiro ficou doente e não foi. Ninguém quer saber, pô, essa padaria não tem nada, faltou o pão, né? Mas não sabe que o padeiro ficou doente. Então o padeiro chega lá, que horas que o padeiro chega para fazer o pão? De madrugada. Porque 6 horas você já tem gente comendo pão para trabalhar. Então o padeiro chegou de madrugada. Vocês estão vendo? A nossa responsabilidade como é grande. Então você não faz nada na vida sem responsabilidade. Se num ponto da cadeia alguém parar, cruzar os braços, não. Hoje eu não planto. Você não come o pão.
Hoje eu não transporto. O caminhoneiro não vai transportar o trigo. Tu não come o pão. O padeiro diz, também não vou fazer pão. Estou cansado. Você não come o pão. O dono da padaria diz, hoje eu não vou vender pão. Hã? Hoje eu não vou abrir a padaria. Você não come o pão. Então, cada um num nível de responsabilidade. E nós falamos de um pãozinho. Exatamente. Essa vai ser a sociedade do futuro. Por enquanto, a gente caminha por interesse pessoal, muitas vezes, e sem dar conta de que estamos prestando um serviço à sociedade. Quando a gente tiver essa consciência, aí tudo será feito com amor, né? O livre-arbítrio é, pois, um desabrochar da personalidade e da consciência. Por isso que nós falamos da consciência. As aulas passadas foram sobre a consciência. Para ser livre, é preciso querer sê-lo e esforçar-se para tal, libertando-se das servidões e das baixas paixões, substituindo pelo império da razão o das sensações e dos instintos. Isto só se pode obter por uma educação e um treinamento prolongados das faculdades humanas, liberação física, pela limitação dos apetites, liberação intelectual, pela conquista da verdade, liberação moral, pela procura da virtude. Esta é a obra dos séculos. Porém, em todos os graus de sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado do encadeamento das causas, sem prejuízo dos destinos que nosso passado nos inflige, há sempre um lugar para a livre vontade do homem. Agora, olha a responsabilidade de Deus, do Criador. Porque tudo isso que falamos e muito mais, Deus foi quem criou. A matéria-prima, Deus criou. O ser inteligente, Deus criou. E o que move o mundo é o ser inteligente manipulando a matéria, que foi Deus quem criou. Né? As forças, os movimentos que regem o mundo físico, Deus criou. Olha a responsabilidade de Deus, né? Do Criador. Aí, na verdade, a aula de hoje começa aqui agora, né? Como conciliar nosso livre-arbítrio com a presciência divina? O que é a presciência? Ele sabe antecipadamente o que vai acontecer conosco. Poxa, se ele sabe, então onde é que está meu livre-arbítrio? Isso não é fatal? Se Deus sabe que vai acontecer daqui a 10 minutos comigo, isso se tornou uma fatalidade. Então, como conciliar essa ideia de fatalidade com a ideia do livre-arbítrio? Ante o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas, pode-se verdadeiramente afirmar a liberdade humana? Questão aparentemente complexa e árdua, que faz com que se gastassem litros de tinta e cuja solução é, entretanto, das mais simples. Prefere o obscuro, o complicado e só aceita a verdade depois de ter esgotado todas as formas de erro. Deus, cujo saber infinito abraça todas as coisas, conhece a natureza de cada homem e os impulsos, as tendências de acordo com os quais ele poderá caracterizar-se. Nós mesmos, conhecendo o caráter de uma pessoa, poderíamos facilmente prever o rumo em determinada circunstância,
ela tomaria segundo o interesse ou segundo o dever. Uma resolução não pode nascer do nada. Ela se liga forçosamente a uma série de causas e efeitos anteriores, de que ela deriva e que a explicam. Portanto, Deus, conhecendo cada alma em seus meandros, pode rigorosamente, com certeza, deduzir do conhecimento que dispõe dessa alma e das condições em que está destinada a agir, as determinações que livremente ela tomará. Assinalemos que a previsão dos nossos atos não faz com que eles ocorram. Se Deus não pudesse prever nossas resoluções, nem por isso elas deixariam de ter seu livre curso. É assim que a liberdade humana e a previdência divina se conciliam e se combinam quando se considera o problema sob as luzes da razão. O círculo em que se exerce a vontade do homem é, aliás, muito restrito para que ele possa, de alguma forma, impedir a ação divina, cujos efeitos se desenrolam na imensidão sem limite. O frágil inseto perdido num cantinho do jardim não poderia, comprometendo alguns átomos a seu alcance, perturbar a harmonia do conjunto e entravar a obra do divino. Então vamos entender isso aqui que eu acabei de ler. É claro que Deus prevê as coisas. Foi Ele que criou tudo. Foi Ele que criou tudo. Vamos pegar uma coisa bem simples. Para que serve o lápis? Para escrever. Para coçar também minha testa, né? Para escrever. O lápis foi feito para escrever. É difícil prever que se eu botar o lápis ali fora, onde coloca os endereços, alguém vai pegar o lápis e escrever o nome? Então a gente comprou o lápis, o fabricante fez o lápis para escrever. Você já sabe que alguém vai escrever. Vamos aumentar essa visão. Um pai ou a mãe, é difícil prever o que a criança vai fazer? Não é difícil, ela sabe o que a criança vai fazer. Ela sabe que a criança vai chorar para mamar, a hora de mamar. Ela sabe a hora que a criança vai dormir. Ela sabe. Ela sabe. Mas você pega uma criança pequena, é fácil prever. Então, você tem um emprego. Você sabe que amanhã tem que trabalhar. Você vai dizer, eu não vou chamar o fulano aqui porque amanhã ele vai trabalhar. Ele sai todo dia para trabalhar. É difícil você prever? Tem coisas que os espíritos, não precisa nem ser Deus, os espíritos preveem. É como se você subisse no alto de uma montanha e você está vendo o que vai acontecendo lá embaixo. As pessoas estão andando. Por quê? Você está vendo, por exemplo, vamos supor que tem uma estrada bem estreita e que o carro venha correndo em alta velocidade. Você está vendo. Você está vendo o carro lá atrás. O carro está aqui, você sabe por onde o carro passou, você sabe quase onde ele capotou, você sabe a velocidade que ele tem. E a estrada é cheia de curva. Vem um caminhão daqui correndo também. Eles vão se encontrar naquela curva. É difícil você prever um acidente? Então, Deus está muito acima de tudo isso e a nossa vida é muito limitada para que Deus não saiba o que vai acontecer conosco. Mas por que o cara está correndo tanto? Foi Deus que previu que ele está correndo tanto? Não, ele usou o seu livre-arbítrio para correr com o automóvel. Está usando o seu livre-arbítrio, colocando a sua vida em risco. A criança não tem ainda o livre-arbítrio, mas você prevê pelos instintos o que ela vai fazer. Você já sabe. Se você tem um bebê que está engateando, você já sabe que daqui a pouco ele vai andar. Todo mundo sabe. Está na natureza da criança.
Quando ela começa a se levantar no bercinho assim, você, eita, daqui a pouco ela vai engatinhar, daqui a pouco ela levanta e engatinha. Quando ela começa a ficar em pezinha, você segura a mão, você já sabe, daqui a pouco ela vai andar. Daqui a pouco ela vai correr. Como é que Deus não vai prever? Se você prever, tem coisas óbvias, faz parte da natureza do ser humano, que para Deus não tem mistério. Então, o livre-arbítrio é uma potência da alma, sim. E Deus, na sua grandiosidade, Ele consegue prever as coisas. Tudo bem até aí? Perguntas? Vamos por uma outra ideia aqui sobre o livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio tem importância capital e graves consequências para a ordem social inteira, por sua ação e sua repercussão na educação, na moralidade, na justiça, na legislação, etc. Ela deu origem a duas correntes de opinião opostas, a dos negadores do livre-arbítrio e a dos que o administrem com restrição. O homem sai de casa de manhã para assaltar um ônibus ou um transeunte. Ele diz assim, hoje eu vou assaltar. Por que ele não disse, hoje, porque eu vou assaltar porque eu estou precisando de dinheiro? Ele não poderia dizer, hoje eu saio de casa para trabalhar? Ele usou o livre-arbítrio dele para assaltar. Aí ele vai e assalta a Jussara, que está dormindo ali. Quando ele vai assaltar a Jussara, a polícia vê. Prende ele. Ele vai preso. Você, eu, todos nós que vimos a ação da polícia, a gente não vai concordar com a polícia? Vai. Porque a polícia foi prendê-lo, por quê? Porque ele usou mal o livre-arbítrio dele. Por quê? Você tem que ter responsabilidade individual, social, política, administrativa, em todos os setores. A responsabilidade é tua. Se ele reage e o policial dá um tiro e o fere ou o mata, a conta cai na escolha que ele fez errada. Ele não devia usar o livre-arbítrio para o mal. Por isso que liberdade acompanhada sempre de responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Então tem duas correntes daqueles que são a favor do livre-arbítrio e aqueles que são contra. Os argumentos dos fatalistas e dos deterministas se resumem assim: o homem é submisso aos impulsos de sua natureza, que o dominam e obrigam-no a querer, a decidir-se por um caminho e não por outro. Portanto, ele não é livre. Tem gente que diz não, que tem que acontecer, vai acontecer. Tudo está previsto. Ele não é livre. Uma outra escola oposta a essa diz o seguinte, que admite a livre vontade do homem diante desse sistema negativo, constrói a teoria das causas indeterminantes. Seu mais brilhante representante nessa época foi Charles Renouvier. As ideias deste filósofo foram confirmadas mais recentemente pelos belos trabalhos de Wundt sobre a percepção, de Alfred Fluh, sobre a ideia força, sobre a inteligência natural. Os elementos que a revelação neo-espiritualista nos traz, a respeito da natureza e do porvir, do ser, dão à teoria do livre-arbítrio uma sanção definitiva. Eles vêm extirpar a consequência moderna,
a influência deletéria do materialismo e orientar o pensamento para uma concepção do destino que, como dizia Karl Popper, terá por efeito florescer na vida interior da civilização. O que ele está dizendo aqui? Duas teorias em antagonismo. Uma que tudo está previsto, a outra que você tem um livre-arbítrio, mas determinadas coisas podem acontecer, e, na verdade, uma terceira concepção que vem afirmar, ratificar e dar uma ideia clara da segunda, que é a teoria espírita. A teoria espírita. Nós temos o livre-arbítrio, mas tem coisas que serão fatais em nossa vida, está previsto acontecer. Ora, como conciliar a fatalidade com o livre-arbítrio? Essa fatalidade é consequência da escolha que você fez como espírito. Por que eu nasci pobre? Nasci pobre e não consigo sair da pobreza. Eu trabalho, eu me esforço. A posição social você escolheu antes. Nasci com uma doença incurável. Vou morrer dessa doença. É fatal. Mas essa fatalidade foi em decorrência da tua livre escolha anterior a essa. Você escolheu errado. Você fez alguma coisa que prejudicou o seu pulmão, o seu fígado. Então, por exemplo, hoje a pessoa bebe muito e fuma muito. Todo mundo sabe que a bebida faz mal ao fígado. Todo mundo sabe que o álcool provoca uma doença chamada cirrose. É uma doença que não aparece de uma hora para outra. Com o tempo ela, vai florescer. O fumo, vai marcando o pulmão, aí desenvolve um câncer no pulmão, outro câncer no fígado e a pessoa morre. Foi Deus que castigou ela? Não. É ela que fumou porque quis e bebeu porque quis. Vai morrer por causa da bebida. Vai morrer por causa do cigarro. Um dos dois vai matar antes. Morreu. Foi para o plano espiritual. Viveu lá, se arrependeu, analisou e disse assim, putz, vou ter que voltar. Ou nem se arrependeu, Deus pegou e mandou você de volta, você tem que reencarnar. Quando você faz isso de maneira constante, você marca o seu perispírito, o corpo do espírito, o perispírito. Você vai igual a água que bate ali em gota numa pedra, não vai marcando a pedra até furar. Tem até um ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aí, vou deixar você falar já. Você está ali, ó, e toma ali álcool. O fígado não aguenta mais. O fígado estourou, ficou doente, morreu. Câncer de fígado, matou o indivíduo. Marcou o quê? O perispírito. Aí ele vai nascer. Quando ele renascer, uma criancinha, vai ter uma criança com problema de fígado. Você vai ter uma criança com câncer. Ora, como que Deus permitiu essa criança nascer com câncer? O câncer se tornou fatal, porque ela já nasceu com a doença. Sim, é fatal, em decorrência do livre-arbítrio mal usado. E nós não falamos aqui, Leon Denis não está dizendo que liberdade acompanhada da responsabilidade, a responsabilidade é sua. Você bebeu porque você quis. Então você tem aquela doença porque você causou aquela doença em você. Não foi Deus que te castigou, foi o teu livre-arbítrio. Agora, qual o nosso papel? É chegar e dizer, ó, Deus te marcou para não te perder de vista? Não. O meu papel é auxiliar aquela pessoa, ser útil, fazer de tudo para aliviar a dor dela. É o que manda a lei de amor, a lei de caridade.
mas tem tudo um porquê, uma razão de ser. E nós estamos aprendendo aqui o que faz o mau uso do livre-arbítrio. Porque você pode também fazer um bom uso do teu livre-arbítrio. Entenderam isso? Entendeu? Fala, Jussara. Suicida indireto. Entendeu, Selma? Entendeu, Selma? Tá bom. Ainda bem que você entendeu. É. É isso aí. Vai pensando para botar a cabeça no lugar. Não, ela passou por uma expiação. Então ela resolveu o problema. Ela volta depois para continuar o progresso. O corpo físico funciona como mata-borrão. Mata-borrão, sabe o que é mata-borrão? Essa palavra é pouco utilizada agora. Se cair uma gota d'água aqui e eu pegar um lenço, um papel, um pano e botar aqui, o que vai acontecer? A água vem para o lenço, né? Então, o lenço funcionou como mata-borrão. Mata-borrão é isso. Você faz isso aqui, a água sumiu? Não, a água foi absorvida pelo lenço. O corpo físico é um mata-borrão. Porque o importante é a alma, é o espírito. O corpo vai morrer. Então, quando você vem com o corpo, como você atingiu o seu perispírito, o corpo vem para limpar. Então, o que é o câncer, por exemplo? O câncer está limpando, tirando a marca do corpo espiritual. Por quê? O corpo espiritual, o espírito vai continuar, mas o corpo vai morrer. Quando ele limpa aquilo ali, ele não aguenta mais, ele enterra. Mas aí ele continua livre, agora livre, sem aquela doença que ele mesmo provocou nele, pelo uso do seu mal livre-arbítrio, aí ele livre daquilo, ele continua a sua caminhada em direção ao progresso. Se ele se complicar na vida novamente, por outros motivos ou pelo mesmo motivo, vai passar pelo mesmo processo, ele fica estacionado. Entendeu? Fica estacionado. Aí olha aqui. Onde é que eu estou? Está aqui. Até aqui, tanto do ponto de vista teológico quanto do determinista, a questão ficara, por assim dizer, sem solução. E não podia ser de outro modo, já que ambos os sistemas partiam do lado inexato de que o ser humano tem de percorrer uma única existência terrestre. Ocorre absolutamente o oposto se alargarmos o círculo da vida e considerarmos o problema à luz projetada pela doutrina dos renascimentos. Desta forma, cada ser
conquista sua própria liberdade no curso da evolução que deva realizar. Então entra a doutrina espírita mostrando um terceiro fator para você entender tudo isso que nós acabamos de explicar, que é a reencarnação, as vidas sucessivas. Sem reencarnação, você não compreende justiça divina. Só existe a justiça divina porque existe a reencarnação. Senão Deus era terrivelmente mau. Estou de mau humor, Deus acordou de mau humor, vamos botar assim já. Deus não dorme, a gente sabe disso, né? Mas vamos supor, Deus acordou de mau humor, vou castigar essa criança, eu quero que ela nasça sem as pernas. Ora, como é que a pessoa vai nascer sem as pernas? Uma vez, a Cidinha, a nossa amiga, ela era vice-presidente lá do Centro Espírita Leon Denis. Uma médium formidável, extraordinária. Ela disse que estava andando ali em Cascadura, no bairro de Cascadura. Conhece Cascadura? Tem aquela ponte ali de Cascadura, que atravessa a linha do trem, ali na Padre Manso, passa para o outro lado, né? Acho que vem da Carolina Machado e passa para o outro lado. E ali em cima tinha um vendedor de bala, um rapaz, sentado num carrinho de rolimã, sem as duas pernas, de vendendo bala. E ela olhou, quando ela passou, ela disse assim: meu Deus, que pecado! Um homem tão bonito, tão forte, tão saudável da cintura para cima, e sem as duas pernas, e está aqui vendendo as balas, coisas dele. Quando ela falou isso, ela viu um quadro da vida do homem. Volto a dizer, a mediunidade dela muito exacerbada, senti. E ela viu aquele homem diante de uma mulher grávida, ele chutando a barriga da mulher. Ó. Então, numa vida pregressa, ele usou mal o livre-arbítrio dele e chutou, matou uma criança e matou uma mulher grávida. Ah, então Deus castigou, vai nascer sem a perna? Não. Deus esperou que ele se arrependesse, visse a bobagem que ele fez. Ele mesmo diz assim: eu quero nascer sem as pernas. Então ele está sem as pernas, é fatal. Nasceu sem os braços, é fatal, já nasceu assim. Mas essa fatalidade é decorrente do seu livre-arbítrio. Entendeu agora? Entendeu? Do seu livre-arbítrio. O que ele fez ou deixou de fazer, nós não sabemos. Cabe à lei de amor ajudar essas pessoas. Vamos lá. Compensada a princípio pelo instinto, que pouco a pouco desaparece para dar lugar à razão, nossa liberdade é limitadíssima em nossas etapas inferiores e em todo o período inicial de nossa educação. É igualzinho a criança. A liberdade da criança é muito limitada. À medida que ela se torna adulta, aumenta a sua liberdade. A mesma coisa acontece conosco. Nós somos almas ainda infantis. Olha a diferença da nossa liberdade para a liberdade de Jesus. Jesus corre os mundos, as galáxias, e nós estamos presos aqui na Terra. Muitas vezes não saímos nem de vagem pequena, né? Ganha uma extensão considerável, compensada a princípio pelo instinto, que pouco a pouco desaparece para dar lugar à razão. Nossa liberdade é limitadíssima em nossas etapas inferiores e em todo o período inicial de nossa educação. Ganha uma extensão considerável quando o espírito adquire compreensão da lei. E sempre em todos os graus de sua ascensão, na hora das resoluções importantes, será assistido, guiado, aconselhado por inteligências superiores, por espíritos maiores e mais esclarecidos do que ele. O livre-arbítrio,
a livre vontade do Espírito se exercem, sobretudo, na hora das reencarnações. Escolhendo, aí tudo que a gente falou, escolhendo tal família. Então a família que você nasceu foi por acaso? Não. A família, o pai, a mãe, você escolhe. O livre-arbítrio, a livre vontade do Espírito se exercem, sobretudo na hora da reencarnação. Agora, alguém escolheu ser alcoólatra? Não. Foi o livre-arbítrio dela, mas você escolheu aquela família. Escolhendo tal família, tal meio social, sabe de antemão quais são as provas que o esperam, mas compreende igualmente a necessidade destas provas para desenvolver suas qualidades, atenuar seus defeitos, despojá-lo de seus preconceitos e de seus vícios. Estas provas podem ser também a consequência de um passado nefasto que ele deva reparar, e as aceita com resignação, com a confiança, pois sabe que seus grandes irmãos do espaço não o abandonarão nas horas difíceis. Mas eu não me lembro do que eu escolhi. Você não lembra, mas você sabe que você não passa para aquela situação por acaso. Tem um porquê. Você não esquece, o que você carrega com você é a sua inteligência que você já desenvolveu, os amores que você conquistou, isso você não perde. Agora, o que é da matéria ficou para trás. Não é porque eu não me lembro do meu passado que o presente seja injusto. Não é. Porque não há injustiça na lei de Deus. Não há injustiça. Quem foi você no passado? É fácil saber. Olha para dentro de você, se analisa, vê seus pensamentos, seus sentimentos, as suas tendências. Veja o que você está passando, que você vai saber quem você foi. Você não vai lembrar que você foi João, Maria, mas você vai saber. É só você se analisar com calma. Você é uma pessoa agressiva? Então eu fui agressivo. Se é uma pessoa calma, eu sempre fui calmo. E por aí vai. E a gente termina o último parágrafo. O porvir aparece-lhe, então, não detalhadamente, mas em seus traços mais marcantes, isto é, na medida em que este futuro é a resultante de atos anteriores. A nossa vida hoje, a gente está colhendo o que a gente plantou lá atrás. E amanhã, o futuro, uma outra vida, vamos colher o que plantarmos hoje. Por isso que você tem que ter responsabilidade com as escolhas que você faz. Quantas pessoas aí descambando para o mundo das drogas, da sensualidade. O homem parece que está com sede de sexo, parece cachorro cruzando, não tem nem mais amor. A gente está vendo as coisas acontecerem que ficamos assustados. Vai colher exatamente o que está plantando agora. Estes fatos representam a parte da fatalidade ou da predestinação que certos homens são levados a ver em toda a vida. Então Deus, quando vê, fulano vai desenvolver um câncer, porque ele já sabe quem é o fulano, o que o fulano fez e o que ele optou agora nessa vida. Ele já sabe o que vai acontecer. Por isso. É por isso. Porque aquilo é fruto da escolha que ele fez. São simplesmente, como vimos, os efeitos. Os efeitos ou as reações de causas remotas. O que você é, o que você é, o que eu sou, o que ela é. É o efeito de causas remotas. Entendeu?
Para todo efeito há uma causa. Todo efeito é uma causa. Então, o que eu sofro hoje, o efeito da minha alegria ou da minha tristeza, tem uma causa. E nem sempre essa causa é imediata, às vezes ela é anterior, às vezes ela é bem antiga. Na verdade, nada é fatal. E qualquer que seja o peso das responsabilidades assumidas, sempre é possível atenuar, modificar sua sorte, com obras de devotamento, de bondade, de caridade, com grande sacrifício em favor do dever. Então, por mais que a vida seja dura, a gente pode ir atenuando isso. Às vezes, como conta ali o André Luiz, eu acho que é o Ação e Reação, nós vamos estudar essa obra aqui ainda, a gente está indo devagarinho, uma atrás da outra. Mas tem um caso lá, que o homem se programa, ele estava trabalhando numa moenda e deu uma bobeira, pegou o dedo e pum, perdeu o dedo ali na moenda. E ele reclamou, poxa, eu trabalhando, ele era espírita, ele se dedicava, trabalhava com o próximo e perdeu o dedo na moenda. Ele deu uma reclamada. Aí o espírito falou assim, ó, você era para perder o braço. Estava na sua reencarnação, e você, como espírito escolheu, perdeu o braço, pelo mau uso que ele fez lá, né? Ia perder o braço. Mas, como ele trabalhou com amor, como ele estava ajudando as pessoas nessa vida, só perdeu o dedinho. Trocou o braço pelo dedo. Não foi lucro? Estão entendendo? Por isso que ele disse, você pode atenuar muita coisa nessa vida. E muita coisa que a gente está fazendo errado hoje, a gente pode mudar agora e começar a fazer o certo. A acionar a nossa vontade para poder vencer os vícios que a gente tem. Trabalhar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Está na hora, a gente pode fazer isso. Quanto esclarecimento que a gente está tendo. E que o que é uma vida diante da eternidade? O que é uma vida? Nada. Passa tudo muito rápido. Tudo rápido demais. A gente estava no Natal, um dia desse, já está chegando o Natal. O ano já está acabando. Acho que a Terra está girando mais rápido ainda, né? Há tempo para tudo. Perguntas? Então vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, pela vida, por esta casa, pelos aprendizados que estamos tendo. Agradecemos a Leon Denis, que escreveu esta obra tão importante, falando das potências da alma, mostrando-nos a justiça de Deus, agindo sobre nós nas escolhas que fazemos. Obrigado, Leon Denis. Obrigado, Allan Kardec, que nos trouxe a base de todo este conhecimento. Obrigado ao Tivo e aos guias desta Casa de Amor, que nos sustentaram nesta manhã de estudos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a nossa casa e a todos nós. Despeça-nos, Senhor, na Tua paz. Em Teu nome, em nome de Deus, em nome do amor que vibra nesta casa, da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.